Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta sexta-feira, 14 de junho. Você vai ter comentando, analisando as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed e também o economista André Roncalha. Nesta semana, Mohamed, nós tivemos algumas trapalhadas do governo Lula, mas talvez a principal delas tenha sido, mais uma vez, uma intervenção tributária por medida provisória, que seria a de limitação de uso dos créditos do PIS/COFINS. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, André. Na verdade, as trapalhadas têm uma razão específica, né? E a gente já falou aqui, falta coordenação nesse governo. O governo virou um exército de Brancaleone, esse é o grande problema. Foram tantos acordos que eles não conseguem mais falar a mesma língua. Vamos pegar os 5 que são responsáveis por esse imbróglio todo. O Rui Costa. O Lula não podia ter escolhido o ministro pior para a Casa Civil. Um cara que não agrega, conseguiu romper com o seu padrinho político, Jacques Wagner, consegue brigar com todos os outros ministros, se meter com todos os outros ministros e fazer jogo sujo com os próprios colegas de ministério. Alexandre Padilha, que é um cara competente, petista histórico, um cara afável, mas que foi queimado pelo Rui Costa, que é o de Relações Institucionais, o cara que tinha que estar falando com o Congresso. Não era o Rui Costa, mas o Rui Costa usurpa esta condição. E aí faz o fogo amigo, igualzinho faziam Zé Dirceu e Palocci. Parece que isso é prática dentro do PT. E aí bombardeia o Alexandre Padilha, e veja bem, o problema do Alexandre Padilha não é o Lira, o problema do Alexandre Padilha é o Rui Costa, que queima o Alexandre Padilha, deliberadamente. Aí você tem a trinca que está cuidando da economia. A Simone Tebet tem uma agenda dela, concorde-se ou não com algumas ideias dela, ela não abre disso. Ela apoiou o Lula e recebeu o ministério, mas, por exemplo, o projeto dela em relação a incluir o Fundeb, Fundef no orçamento da educação, e aí você reduz porque ele vai estar incluído no mínimo obrigatório, e hoje ele não está, ele é um fundo à parte, é o típico discurso dela na campanha eleitoral, mas que contraria tudo que o PT entende de investimentos em educação. Quer dizer, ela não fala a mesma língua. Aí você tem o Geraldo Alckmin, que estava na China, estava fazendo o papel dele. Ele está lá buscando acordos, buscando financiamentos, buscando projetos, mas fala uma língua completamente diferente do Haddad, que é, sim, o capitão disso tudo. Só que não trabalha sozinho. Ele depende da Tebet no planejamento porque está umbilicalmente ligado a ele. Ele depende do Rui Costa e do Alexandre Padilha, que não falam a mesma língua e que se sacaneiam mutuamente na hora de lidar com o Congresso Nacional. Ele está tendo que fazer isso sozinho, não é o ministro da Fazenda que tem que fazer isso. É por isso que o governo faz esse tipo de absurdo. Por exemplo, essa PEC não teria viés inflacionário, mas o Haddad fala as coisas sem perguntar para ninguém do lado dele. É lógico que vai ter inflação, porque a partir do momento que você ameaça reduzir a possibilidade de utilizar crédito tributário, você está aumentando o custo. Isso é uma coisa óbvia. O problema é que o Haddad nunca teve uma quitanda. Uma vez eu ouvi de um político aqui, o cara que nunca teve um CNPJ na vida não serve para ser político. Por quê? Ele não vai saber o que é ser empresário. Porque é óbvio. É claro isso. Se eu sei que eu não vou poder usar um crédito que hoje eu abato dos impostos que eu tenho a pagar, eu vou repassar isso para alguém. Então não existe qualquer mudança tributária sem impacto inflacionário. Isso é óbvio. Mas por que ele faz isso? Porque eles não conversam, Paulo. Isso é inacreditável. Eles não conversam. Antes de uma medida provisória dessa, André, você tem que testar o Congresso.
Você chama teus articuladores, tuas lideranças, fala, olha, vocês têm uma semana para conversar sobre isso. Não, vamos mandar medida provisória. Porque nenhum governo manda medida provisória para ter que retirar, porque isso é uma derrota. Porque quando você retira, é porque você tem certeza que vai perder. Então, eu não consigo entender como é que um governo forma a sua equipe principal com um exército de Brancaleone. Você pode fazer isso na cultura, educação, turismo, o raio que o parta na Índia lá, agora não pode colocar um exército de Brancaleone para cuidar do Congresso Nacional e da pauta econômica, porque aí você está acabando com o seu governo. A gente conversou sobre essa questão da folha de pagamento quando ela apareceu lá em dezembro do ano passado. E eu avisei ali que esse era um tema que tinha tudo para ser uma bomba de nêutrons para o governo, porque é um tema muito, muito específico e muito, vamos dizer assim, caro ao Congresso Nacional. Então são 17 setores que tinham a desoneração da folha de pagamentos, e o Congresso, né, ampliou isso para municípios, né, até um determinado número, se eu não me engano, municípios muito pequenos, até 50 mil habitantes, se eu não me engano, e isso também gerou, né, um agravamento dessa desoneração. E aí eu lembro que eu falei, essa MP da questão da desoneração que o governo apresentou no final do ano, tinha toda a chance de ser retornada, ou seja, dela não ser apreciada pelo Congresso. Muito bem, ela foi apreciada. Qual foi o resultado? Esse problema com 17 setores exigiu da parte do governo a apresentação de compensação. Por quê? Pela lei de responsabilidade fiscal, se o governo está abrindo mão de receita, ele tem que mostrar de onde vai vir esse dinheiro, ele tem que compensar arrecadando isso em outro lugar. Qual foi a solução encontrada pelo Ministério da Fazenda? Apresentar uma medida provisória, por conta exatamente de disputa com o Congresso, que fazia a compensação desse valor, que dava algo em torno de 25 bilhões. Era esse o custo, né, da desoneração da folha de pagamentos. Essa MP 1227, que foi apresentada agora pelo governo, que faz uma limitação da compensação de crédito tributário de PIS e COFINS, soma algo em torno de 29 bilhões. E qual que é a lógica dela? Tem muitas empresas que têm mais crédito tributário de PIS e COFINS do que imposto devido. Então a empresa, ela deve, vamos dizer, algo em torno de 100 milhões de impostos, só que ela tem créditos tributários de, por exemplo, 120 milhões. O que ela vai fazer com esses 20 milhões? O governo, em várias outras instâncias, devolvia o dinheiro, 20 milhões na forma de dinheiro, depositava na conta da empresa porque ela, né, tinha mais crédito tributário do que imposto devido. Ela podia pegar esses 20 milhões e também reduzir, por exemplo, de outros impostos que ela devia para o governo, que é o que a gente chama de compensação cruzada. Você tem um crédito no imposto e você deixa de pagar, né, em outro imposto. O governo foi lá e falou, não tem mais isso. Não tem mais isso. Em outra circunstância, porque tem várias categorias, a MP é complexa. Mais ou menos assim, o dinheiro é teu, mas você não pode usar. Então, o dinheiro é teu, antes você podia compensar em outros impostos. Agora, você só pode compensar no mesmo imposto, o que significa o quê? Que a empresa só vai poder usar o crédito tributário em anos adiante. Em outras palavras, é um problema de fluxo de caixa para a empresa, porque ela teria um dinheiro a mais e ela deixa de ter esse dinheiro. Qual que é a repercussão imediata disso? Primeiro, repassar isso para preço. Como ela vai ter um custo adicional, ela sobe o preço, repassando esse custo do tributo adiante. A implicação seguinte é, se o preço for um preço sistêmico, ou seja, um preço básico da economia, como energia, petróleo, né, que a gente está vendo, esses efeitos tendem a repercutir por toda a cadeia produtiva. Então a gente está falando de transportes, a gente está falando de toda a parte de eletricidade, a gente está falando de alimentos, varejo, tudo isso tende a repercutir. Mas tem um problema adicional, que é mais grave do meu ponto de vista nessa proposta, é que ela leva as empresas exportadoras a exportar impostos, ou seja, a gente vai diminuir a competitividade da nossa indústria e do agronegócio, que é, a despeito das limitações e dos problemas que a gente fala, né, sempre aqui, ainda gera divisas para a gente. Então a implicação dessa PEC, do ponto de vista técnico, ela é ruim, porque ela pressiona preço, muda o que a gente chama de preço relativo em economia, diminuindo a competitividade da indústria, mas o problema mais grave é que ela faz uma erosão da base de apoio do governo, particularmente num setor que é fundamental para a reindustrialização do país,
são os setores, né, ou as associações dos industriais. Então a gente está falando da Confederação Nacional da Indústria, CNI, a Fiesp reagiu, mas reagiu em tom moderado, dada a aproximação do seu presidente, Josué Gomes, com o presidente Lula, mas a gente viu mais de 20 associações representativas de setores da economia se unindo, inclusive que muitas vezes associações que são antagônicas, que seus interesses são antagônicos. A dos farmacêuticos? Farmacêuticos, tem o setor de bens de capital, tem várias associações que se uniram contra essa medida provisória. Então, é uma medida que eu acho que vai consumir capital político do governo, poderia ter sido mais bem pensada, e a maneira como foi apresentada, eu acho que contribuiu para esse resultado. O ministro Fernando Haddad estava no Vaticano, né, conversando com o Papa no momento que essa medida provisória foi apresentada pela sua equipe técnica. Então, a minha impressão, né, baseado nos movimentos que a gente viu essa semana, é que há uma grande chance dessa MP ser devolvida. Já houve uma conversa entre o presidente Lula e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que é também o presidente do Senado, e há uma grande chance dessa MP ser devolvida. O resultado qual que é? A gente vai ter desarticulação da base de apoio do governo no setor industrial, com essa, né, escorregada, que é uma escorregada que vai consumir muito capital político do governo num ano de eleição. E isso dificulta tremendamente para uma agenda mais progressista, particularmente orientada para a indústria. Agora, não foi a única atrapalhada da semana, né? O leilão de arroz e a substituição, a saída, o secretário nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, entregou o cargo depois das irregularidades todas apontadas nesse desastrado leilão de arroz, né? Em que aparentemente ele estava incluído. Sim, porque fazer um leilão de arroz no Brasil é normal. Bolsonaro fez com a Tereza Cristina. A safra brasileira normalmente não é suficiente para o consumo interno. E ainda tem a questão de uma parte da safra brasileira ser exportada. Então, você fazer leilão de compra de arroz é natural. Houve uma controvérsia na rede social apontando que prejudicava produtor gaúcho, e depois houve essa série de irregularidades que envolve o secretário, né? Então vamos começar. Bom, tudo isso foi motivado pela tragédia no Rio Grande do Sul, e esse é o estado que concentra grande parte da produção de arroz em território nacional, em torno de 70%. Então, a gente está falando de um choque profundo de oferta, né, que pode afetar um bem básico do consumo das famílias brasileiras, que é o arroz. Agora, o que ficou menos falado é que grande parte, a maior parte do arroz já havia sido colhido. Ou seja, ele já estava estocado, ele já estava pronto para ser processada a sua venda. Então, o que o governo fez? Isso eu acho que, a despeito, né, desse problema que ocorreu, que é um problema de irregularidade, tem que ser atacado, sem discussão sobre isso, o governo fez algo que acabou ajudando o processo de normalização, que foi o mero anúncio do leilão, ou seja, que o governo compraria mais de 200 mil toneladas de arroz, fez com que o preço não subisse demais. Falou-se inicialmente em 1 milhão de toneladas. Isso, aí foi se fazendo novamente, né, o cálculo, viu que não era tão grande e o governo foi ajustando. Mas o mero anúncio, isso vai servir, Paulo, para várias coisas que a gente discute em economia. O poder público, quando ele anuncia algo, ele tem o poder de coordenar as ações dos agentes. Então isso é muito importante. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Nesse caso, quando o governo anuncia o leilão, o resultado é impedir que os produtores de arroz, ou mesmo os comerciantes de arroz, abusassem na cobrança de preço. Isso acabou tendo um efeito positivo de moderar as elevações, porque a gente sabe que na crise há muita oportunidade de lucro. Como a gente viu no anúncio do leilão, várias empresas, né, lojas de queijo, padarias, empresas que não tinham nada a ver, em essência, com a venda de arroz, estavam participando, né, de maneira proativa desse suposto leilão que iria ocorrer. Então o resultado acabou sendo, ainda que ruim desse ponto de vista, né, teve esse efeito positivo do governo moderar um pouco as demandas de preço dos produtores. A gente tem que ir para o intervalo. Então vamos para o intervalo e na volta a gente continua conversando sobre o arroz. A gente volta já já.
Voltando com a opinião litoral, nesta sexta-feira, o Roberto Mohamed e o André Roncalli estão comentando as notícias com você. Uma das notícias, a gente começou com a atrapalhada do governo Lula, com a medida provisória do PIS/COFINS, que limitava, restringia o uso de crédito tributário pelas empresas e teve efeito inflacionário imediato. E a gente passou para o leilão de arroz, que o Roncalli já explicou no bloco anterior, Mohamed. Eu vou só colocar algumas coisas que, para complementar o que o André falou. Primeiro, o André ele tem uma tendência a sempre ser mais condescendente com as ações do governo Lula, eu não sou. Foi um negócio precipitado porque, infelizmente, o governo falta informação. Então, aqui quando começar com 1 milhão de toneladas, né? Foi que nem o Lula falando que no Brasil tem 100 milhões de crianças abandonadas na rua. São coisas que não podem acontecer porque você deduz que um governo tem informação. Mas é preciso deixar claro, o maior papel deste leilão não é a safra de 2024, é a safra de 2025. Porque não vai faltar arroz esse ano. Porque o arroz que vai para a prateleira agora, e é onde eu falo que as pessoas... a oposição, o Kim Kataguiri, essa turma toda, eles só falam bobagem. Eles querem só lacrar na internet. Na verdade, Mohamed, pode faltar um pouquinho pelo seguinte, a previsão de consumo é de 11 milhões de toneladas nesse ano. E a expectativa de safra é de 10 milhões e 400 mil toneladas. Mas, e uma parte vai ser exportada. O Brasil todo ano importa arroz. Exatamente. A gente não supre o mercado interno. Não é. Tá? Esse é primeiro. Então, todo ano. Ou seja, o arroz que vai para a prateleira agora foi comprado ano passado. É preciso deixar... Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Brasil não importa arroz ensacado. Arroz vem granel. É granel sólido. Este granel é beneficiado aqui. Empacotado em 1, 2 ou 5 quilos. É assim que o arroz é comercializado. Esse arroz não vem em pacotinho, dentro de um container. Ele vem num porão de navio. É assim que se transporta granel sólido. Quando ele chega aqui, ele é beneficiado, ou seja, tratado para empacotar e vender. Então esse arroz que está aí já passou por esse processo porque ele veio ano passado. O arroz que ia ser importado agora é para a safra do ano que vem. É para que vai chegar no supermercado no ano que vem ou no final do ano. É assim que funciona. Então tá a safra de um ano desse tipo de commodity é para o ano seguinte. E aí o problema é quando esse arroz que não vai poder ser plantado em áreas que foram afetadas pela enchente. E o arroz aí, cabe uma observação. Quais são os maiores produtores de arroz do mundo? Os países que têm pântano, que têm mangue, que têm áreas alagadas, principalmente áreas alagadas. Porque o arroz dá em terreno molhado, ele não dá em terra seca, não é que nem a soja. Então o fato de ter alagado determinadas áreas, as áreas onde se cultiva arroz no Brasil são justamente áreas alagáveis. Então, vamos devagar naquilo que se usou. Se usou o arroz, dizendo que o arroz Taipã era feito em Taiwan, quando o arroz Taipã ele é produzido no Paraná. Então, olhem só onde chegou a doença dessa gente. Mas aí o governo faz o quê? Não, eu acho que falta, André, é a comunicação. Ou achar que as pessoas são burras e não entendem. O governo não entende que combater a fake news basta que um ministro, o da Agricultura, viesse num horário de TV e fale, olha, tá tudo errado. Estão falando isso, mas a gente está preocupado com o ano que vem, o arroz que está aqui dá para tanto. Falta a informação, porque aí você mata. Porque você mata a fake news, ou essa utilização política com o quê? Com um depoimento oficial. Está aqui, não vai faltar. Isso não está acontecendo. É uma falta de comunicação absurda. Mas, ratificando o que o André falou, quem queria colocar o arroz a R$20 era aqueles 6 pacotinhos que estão aparecendo numa publicação de rede social, compre arroz do Rio Grande do Sul. Os produtores do Rio Grande do Sul que se explodam. Eles queriam ir a R$20. Os do Mercosul também. Eles estavam querendo ganhar dinheiro com a desgraça dos seus próprios irmãos de Estado. Os produtores desse arroz, dessas marcas, Prato Fino, Tio João, especuladores sem vergonhas.
Não são eles que plantam arroz, vamos deixar claro. Eles são beneficiadores de arroz. Eu não estou falando do agricultor que perdeu. Estou falando dessa gente que não presta. Que não vale nada e está no Rio Grande do Sul. Porque tem muita gente que não presta, tem muito corrupto, safado, sem vergonha no Rio Grande do Sul, ganhando dinheiro com a desgraça e com a tragédia. Porque tem que fiscalizar tudo, não é só o cara do Ministério da Agricultura por conta do arroz. Tem que fiscalizar o que vão fazer no Rio Grande do Sul com todo o dinheiro que está indo para lá. Porque não pensem vocês que o Rio Grande do Sul tem menos corruptos que Alagoas. Tem menos corruptos do que Sergipe. Tem menos corruptos do que Pará. Não tem. Tantos quantos. Ou todo mundo esqueceu que o Rio Grande do Sul estava numa crise financeira de não poder pagar nem o salário da polícia a questão de 10 anos atrás. Quem foi que fez essa crise? Foi nordestino que foi ocupar o cargo de secretário no Rio Grande do Sul? Não, foram gaúchos. Porque no Brasil não tem político santo. Não importa onde o cara nasce. Teotônio Vilela, que foi um dos maiores políticos desse país, era lagoano. E eu garanto pra vocês que, brota canalha na política do Rio Grande do Sul. Como brota em Santa Catarina, brota no Paraná. Então vamos começar a separar as coisas e parar com essa ilusão de que o problema do Congresso Nacional são os políticos do Nordeste. Não são, não. Mas não são mesmo. O mesmo estado que produziu um Pedro Simon, um dos maiores políticos que o Brasil já teve, produz um monte de escória. Podem ter certeza disso. Agora, é bom a gente deixar claro que além do 1 quilo, 2 quilos e 5 quilos, tem aquele que vem de 100 em 100 gramas, que é o integral, né? Que você esqueceu. É que aí é só quem é vegetariano e macrobiótico que come esse tipo de arroz. E eu fiquei preocupado, eu fui ver se o Brasil importa arroz integral, mas não importa não, viu? Arroz integral que a gente consome aqui é produzido aqui mesmo. Agora, Roncalha, aqui do lado, a Argentina, ela mudou de governo, foi uma mudança brusca, radical, né? Uma guinada para a direita, e a economia argentina apresenta o primeiro superávit trimestral em 10 anos, né? O governo argentino, e um recuo da inflação. A inflação desacelerou, ainda é muito alta, mas desacelerou. Como é que você vê a positividade desses dois números? Desde que o Javier Milei venceu as eleições, eu avisei. Há chance de um pacote de austeridade ter sucesso. Não é infalível, né, a previsão de que tudo vai dar errado para o Milei, ao contrário. Eu acho que a questão é quanto que a sociedade argentina está disposta a suportar do custo da estabilização antes de se rebelar. Então, ainda que haja focos de tensão, e eu já vou entrar nas medidas que ele vem tomando, os argentinos tomaram uma decisão no ano passado de mudar a maneira como se lida com a administração da economia. De uma abordagem gradualista, que é o que a gente viu nos 10, 15 anos anteriores ao Milei, para uma abordagem de terapia de choque. Há um cansaço por parte dos argentinos com um sistema político que não resolve tanto as restrições de balanço de pagamentos, que envolvem o país exportar mais do que importa e ter dólares, quanto os efeitos desta restrição sobre a dinâmica de preços da economia. Os argentinos disseram basta e colocaram uma pessoa como o Javier Milei, que tem um programa de terapia de choque, de mudança radical de como a economia funciona. Qual é o problema do arranjo que ele fez? Ele exerce sobre a população um peso excessivamente grande no ajuste dos preços. Qual é o resultado do que a gente está vendo? A inflação está desacelerando? Sim. A inflação saiu de 25% ao mês e já caiu para 11% ao mês e já é esperado que chegue a um dígito, né? Nos próximos meses até cai ainda mais. O problema é que o nível de sofrimento da população elevou muito. Como que isso ocorre? Primeiro, ele corta uma série de gastos na área de previdência, pensões, uma série de benefícios sociais. Depois, ele está deixando o preço de energia corrigir. No mês passado, havia necessidade de correção dos preços de energia. Só que, se eles permitissem isso, Paulo, o choque sobre a inflação poderia ser de 400% em um mês. Em outras palavras, Javier Milei
o libertário, a favor do sincericídio dos preços, deixar os preços subirem para que a economia se autorregule, controlou os preços de energia. Porque se não tivesse feito, a inflação da Argentina pularia de um mês para outro. Eu estou falando de 400% em um mês, eu não estou falando de 400% em um ano. Porque nos últimos 12 meses a inflação ainda se encontra perto de 300% ao ano. Então, o jogo do Milei é explorar ao máximo a esperança dos argentinos para poder gerar um efeito substancialmente grande sobre a sua popularidade, no sentido de garantir que o argentino quer esta mudança, enquanto a inflação vai desacelerando. Se ele conseguir se manter no poder com esse nível de popularidade que ele ainda tem, e os argentinos aceitarem enfrentar esse sofrimento que ele impõe, reduzindo cortes, cortando gastos em saúde e educação, cortando gastos na área de energia, cortando gastos nas áreas sociais, é possível que a Argentina passe por esse momento difícil e consiga estabilizar a sua economia. Algo muito diferente é a gente identificar se isso se sustenta no longo prazo. E a gente viu que ele enfrenta dificuldades grandes, como aconteceu recentemente, no fato de que a Argentina simplesmente não tinha gás e teve que, às pressas, receber gás do Brasil. Foi lá, o presidente Lula encaminhou esse gás para o Milei para poder garantir o abastecimento. Por quê? Porque o Milei arranjou briga com as províncias que produzem gás, produzem derivados de petróleo. Então, esse efeito que a gente via da inflação gerando concorrência entre quem emite preço e quem pede salário, foi transferido para o Estado, e o Estado agora está transferindo esse fardo para várias áreas da economia, essencialmente aposentados e pensionistas, estudantes em universidades que não recebem repasse, e o efeito dos preços sobre planos de saúde, energia elétrica e alimentos, que fizeram com que os argentinos agora tenham que discutir o preço do sorvete, o preço da alimentação, que ficou exorbitante para suas rendas que não acompanham os preços. Então, quanto que os argentinos vão tolerar desse processo, é difícil saber exatamente porque eu acho que eles estão cansados das terapias que foram adotadas até o Milei ser eleito. Eu acho que aí o André tem razão no sentido de que os argentinos estavam de saco cheio do que fizeram até hoje. O erro foi justamente da sucessão de governos de esquerda que não tinha limite. E a gente teve isso aqui, porque quem elegeu o Bolsonaro foi o Lula. Foi a Dilma. E lá também teve o Macri, né? Sim, mas principalmente... mas aí era toda uma herança que vinha desse peronismo mais à esquerda, que é o do Kirchner, e que jogou a Argentina nesse buraco. Quem fabrica o acesso, quem dá a possibilidade, isso não é só no Brasil e na Argentina. No mundo, a extrema-direita consegue crescer porque a esquerda não deu soluções. Esse foi o problema, a esquerda foi incompetente. E sendo incompetente, ela acabou jogando, ela deu a possibilidade de que a extrema-direita, que não tem projeto nenhum, a não ser de negar a realidade, pudesse, com a demagogia dela, porque toda extrema-direita é demagoga, de assumir o poder. A questão na Argentina foi, e é engraçado como o Milei segue uma cartilha bem clara. Cultura não existe mais. É verba zero. Não existe mais cultura. Não existe mais política governamental de cultura. Ele corta na saúde, na educação, que são essenciais, mas ele ainda tem que manter o mínimo operando. Mas cultura lá, ele acabou tudo. Ele acabou com todas as fundações e todos os órgãos federais que incentivavam cultura. Num país latino-americano, que não compete com uma indústria cinematográfica como a americana, televisão como a americana, música como a americana, isso é terrível, você mata a cultura local. E o segundo, ciência. Tem um cinema muito forte. Ciência, um país que já teve 3 Nobels, nós não temos nenhum. Eles simplesmente cortaram todo o investimento em pesquisa científica na Argentina. Então, ele mostra bem qual é o caminho dele. Mas é curioso, sabe onde ele não mexeu? No esporte. Porque ele sabe que faz parte do pão e circo, que é o que ele considera viável para que ele se mantenha no poder, porque ele ficou com medo daquela manifestação na Praça de Maio, que foi muito pesada. E ele sabe que ele não vai ter apoio de nenhum dos sindicatos. Porque eu nunca vi um presidente se vangloriar de ser elogiado pelo FMI.
Se eu fui elogiado pelo FMI, tem alguma coisa errada. E ele teve, e isso saiu publicado, e a direita, então, fala disso o tempo todo. Eu acho engraçado ver gente que há 15 anos atrás falava do FMI com nojo, e que agora fala, olha, ele foi elogiado pelo FMI. Pô, o FMI é o órgão mais nojento, asqueroso, sem vergonha do mundo. Ele quer que os países pobres se explodam para que os países ricos fiquem cada vez mais ricos. É a história do Fundo Monetário Internacional. E a gente assiste o quê? Um monte de foca batendo palma. Agora, é muito fácil falar, olha os números do Milei. O Fantástico fez uma matéria agora, como sempre, no padrão Globo, totalmente superficial. Mas mostrou claramente a que preço. Qual é a Argentina que vai sair disso daqui a 3 anos e meio? A gente não sabe. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho. Na volta, vamos conversar um pouquinho da política internacional, a eleição do Parlamento Europeu e a convocação de eleições pelo presidente da França, a antecipação das eleições pelo presidente da França, Emmanuel Macron. O intervalo é bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião desta sexta-feira, a gente falou no bloco anterior sobre a situação argentina, alguns números positivos e um sacrifício muito grande imposto ao povo argentino. Então, Paulo, eu queria só trazer alguns dados que são importantes, porque a previsão é que a Argentina em 2025 volte a crescer 4%. Só que a previsão para esse ano é uma queda de 4%. Se a gente combinar todos os anos anteriores em que a Argentina vem passando por uma recessão, essa melhoria em 2025 está muito longe de resgatar qualquer prosperidade para o país. Ela acontece sobre uma base extremamente degradada, né? Em outras palavras, se caiu 4 esse ano e vai crescer 4 ano que vem, não vai retomar o nível anterior, porque a gente tem exatamente um estágio inferior, uma base inferior para crescer o mesmo valor em termos percentuais. É matemática, né? Aí 4% é matemática, de 96% é menos que 4% exatamente, de 100%. Né? Então, primeiro, a gente tem uma crise na indústria, a produção industrial vem caindo em 2 dígitos, a gente está falando de 35%, 40% a depender do setor industrial que a gente pegar. A pobreza está subindo praticamente todo mês, já está chegando em 56%, 57% da população como um todo. Já existe insegurança alimentar disseminada pela economia e vamos lembrar que falando, como a gente estava do arroz, o governo Milei simplesmente segurou estoque de alimento parado e não distribuiu para as pessoas. Esses alimentos estavam prestes a serem estragados. E aí a justiça mandou liberar esses recursos para a população. Então a gente está falando de um governo que não apenas toma medidas draconianas para a economia, mas também tem um elemento aqui que é mais perverso que nesse caso, por questão ideológica, não distribuir alimento que está pronto para ser distribuído para a população. E, finalmente, existe uma questão muito importante que tem a ver com o ritmo de crescimento que a economia argentina pode estabelecer nos próximos anos. Isso não depende exclusivamente da inflação, mas depende também da capacidade das empresas argentinas de exportar para o exterior. E qual não foi a nossa surpresa olhar os dados desse ano? O Brasil diminuiu as suas exportações para a Argentina em 40%, Roberto. 40%. Isso é uma economia que está literalmente em inanição. Ela não consegue funcionar nem a ponto de importar aquilo que ela precisa do seu principal parceiro comercial na região, que é o Brasil. Então é uma situação muito, muito problemática, ainda que haja um pouco esse tempero de que amanhã será melhor. Eu não acho que amanhã será melhor com tanta facilidade quanto estão falando, principalmente, como o Roberto colocou aqui, porque existe essa sedução do Milei em cima da elite global que está acreditando que fazer essa austeridade muito profunda vai resolver os problemas da Argentina. Eu acho que é muito mais grave a situação, porque esse lado perverso dele é que me incomoda. Da total falta de sensibilidade com política pública. Ele cortou todas elas. O pobre argentino, e a Argentina sempre se orgulhou de ser o país europeu da América do Sul, ou da América. A Argentina hoje não tem 10% das políticas públicas, sociais que o Brasil tem. Lá é inimaginável um programa como o Bolsa Família. Na cabeça do Milei isso não existe.
Não existe. Tarifa social de energia elétrica. Não existe. É preciso que o brasileiro que elogia o Milei pense nisso. Quando você falar e elogiar o Milei, pense que lá na Argentina não há Bolsa Família, não há tarifa social de água, não há tarifa social de energia elétrica. O sistema público de saúde é péssimo. Péssimo. Você acha ruim o SUS? Você não conhece o sistema público argentino. A única coisa que funcionava lá, e bem, é a educação. O argentino sempre teve a visão de que se ele investisse muito em educação pública, ele teria menos gastos em todas as outras áreas. Essa foi a visão do povo argentino, da sociedade argentina, independentemente do governo. Isso vem desde antes de Perón. O argentino sempre teve orgulho das suas universidades, das suas escolas, do seu nível educacional. Não existe praticamente analfabetismo na Argentina. Na América do Sul, isso é raríssimo. É talvez o único país ao lado do Uruguai que tenha um nível de alfabetização zero praticamente. E o argentino sempre se orgulhou disso. E se eu não estou equivocado, essas são políticas do século XIX. Sim. Né? Já é uma decisão tomada muito... É da sociedade argentina, exato. Historicamente, nenhum governo teve a coragem de mexer nisso. O Milei mexeu no que era mais sagrado da sociedade argentina, que foi mexer no orçamento da educação e criticar o ensino público, que sempre foi um exemplo para o mundo, não é só para a América Latina. Nós nunca nos comparamos a isso. Mas, em compensação, talvez por isso, porque nós investimos em educação, então a gente não tem tantas necessidades. Realmente, para quem foi a Buenos Aires há 20 anos atrás, não tinha morador de rua. Buenos Aires não tinha. Se havia algum serviço que tirava as pessoas da rua, não sei. Mas à noite, na Argentina, você tinha assalto, você tinha problemas de segurança, como tem em qualquer lugar do mundo. Nova York é muito mais violenta do que o Buenos Aires. Mas você não tinha morador de rua. Era uma coisa impressionante. Você sentava num café na calçada, ninguém vinha lhe incomodar pedindo alguma coisa. Hoje, isso denota o quê? Era o nível mínimo do povo. Não havia fome extrema, não havia pobreza extrema, mesmo sem... E por isso talvez não houvesse necessidade desses programas. Mas quando você joga a economia do teu país para baixo e faz com que a massa da pobreza se expanda, você tem que ter um programa emergencial. Isso não passa na cabeça do Milei. Então eu não sei de onde vêm esses elogios. Eu realmente não sei onde vem essa conversinha de que chamar esse alucinado de grande político está vindo, por mais que as pessoas estivessem de saco cheio da esquerda. Agora, Roncalha, se a Argentina deu a guinada à direita, o Parlamento Europeu, a União Europeia, deu, vamos dizer assim, uma inflexãozinha à direita nas eleições dessa semana, não foi? O que a gente viu essa semana lá na Europa, na minha visão, é algo muito preocupante, mas não muito surpreendente, porque a esquerda, mundo afora, se institucionalizou e deixou de oferecer soluções progressistas radicais, no sentido de efetivamente combater, né, as injustiças que estão no sistema público, no sistema privado e na relação entre Estado e o setor privado. E a direita se tornou a força rebelde. Então, quando você tem o aumento de desigualdade mundo afora, quando você enfrenta processos imigratórios intensos, particularmente para países já desenvolvidos, como é o caso da Europa, e você não oferece formas de acomodar os conflitos que emergem de uma maneira a garantir, né, a prosperidade para todos, o resultado qual que é? As pessoas se cansam e começam a procurar quais são as vozes que jogam contra o sistema que não está beneficiando-as de uma maneira adequada. E essa, infelizmente, tem sido o papel da direita. A direita tem assumido essa postura e o que a gente viu essa semana foi um caminhar mais para a direita, preocupante na minha visão, porque se essa trajetória se confirmar, a gente vai ter muita dificuldade em restabelecer um mínimo de progressismo, né, na União Europeia. Note que no caso alemão foi ainda mais preocupante, porque não apenas as forças progressistas perderam muito espaço, como a gente viu, né, forças de extrema-direita particularmente radicais, tomando uma parte importante da Alemanha, que é o lado oriental da Alemanha. Né, uma divisão muito forte entre o lado oriental,
que guinou totalmente para a direita, para a extrema-direita, nesse caso, que é a AfD, e a parte ocidental da Alemanha, que foi na direção da agenda social cristã. E isso, na minha visão, é um sinal de alerta num país que é a locomotiva da União Europeia. Se ali a rede de extrema-direita está se fortalecendo num país que tem essa prosperidade, o que dirá se a última peça do dominó entrar ali, que é Donald Trump, nos Estados Unidos, agora em novembro desse ano. Mas, André, nessa tomada de decisão do Macron, tem algo mais do que... Porque pode parecer para as pessoas que é um tiro no pé. Ante a ameaça e possibilidade de que ele perca o pouco que ele tem no Congresso Nacional. Pouco também é relativo, ele fazendo coalizões, ele conseguiu ali quase 60%. Eles chamam o Congresso de Assembleia Nacional. Porque é preciso deixar claro, Mohamed, que a eleição foi para o Parlamento Europeu. Então, os franceses, o único país que elegeu o próprio parlamento junto com o europeu foi a Bélgica. A França elegeu representantes no europeu. O problema do Macron não é o Parlamento Europeu. Então, mas houve uma confusão, né? O problema é que o problema do Macron não é esse. Ele aproveitou, aí Macron foi oportunista. Macron não tem maioria na Assembleia Nacional, que é como eles chamam o Congresso Nacional francês. Ele tem um governo de coalizão que o atrapalha, porque ele teve que fazer concessões, mais ou menos como o Lula fez. Ele também tem os liras dele no Congresso lá, na Assembleia Nacional. E aí ele quer se livrar desses caras. Então, vamos examinar que o Macron é um cara oportunista, extremamente oportunista, e mostra isso em relação à Ucrânia e mostra isso em relação a Israel. E a posição dele quanto ao Brasil. O acordo do Mercosul com a Comunidade Europeia foi por causa da demagogia e da mentira do Macron. O Macron posou de defensor do meio ambiente, quando na verdade não é. Ele está defendendo queijo francês. É isso que ele está defendendo. Porque a batata dele está assando faz tempo. O Macron, de forma oportunista, né, e não é que ele, é confusão. Não é confusão. A eleição foi para o Parlamento Europeu. E eles não formaram maioria. Só que a chefe do parlamento da Comunidade Europeia é de centro-direita. Aquela mulher é de um partido de centro-direita. Então não tem novidade nenhuma. O problema todo dele é a Marine Le Pen, que morde o calcanhar dele e tem crescido, em termos de popularidade, na França, para a eleição presidencial próxima. Ele tem medo de que a França repita o problema da Itália. É isso que a gente tem que pensar. Aí o que Macron faz? Usa como desculpa a eleição do Parlamento Europeu, falou, então vou convocar eleições na Assembleia Nacional, porque se eu fizer o drama, e aí é que veio o discurso dele, se eu dramatizar e souber explorar politicamente, eu acho que a campanha vai ser em cima disso, tudo aquilo que a extrema-direita pode trazer de mal para a França e tudo aquilo que eu não posso fazer por não ter maioria na Assembleia Nacional, eu consiga passar pelo menos a ter uma coalizão mais de centro, de esquerda, centro e a centro-direita mais moderada e consigo me livrar dela. E aí estamos falando de Marine Le Pen. Se isso acontecer e der certo, ótimo. Mas é o que eu falo. Você é aquela história de apostar tudo quando você não tem uma mão tão boa, achando que as outras duas cartas que vão abrir na mesa do pôquer te salvam. É apostar muito numa possibilidade só. Porque ele também pode perder definitivamente a maioria que ele construiu com uma coalizão que já é ruim e que pode obrigar ele a sentar com a Marine Le Pen para negociar. Isso é simplesmente um pesadelo. É melhor ele renunciar do que fazer uma aposta desse tipo. O mandato dele vai até 2027, né? Não tenho certeza. Tem um mandato ainda. O Macron aposta na história, né? Nas outras 4 vezes em que aconteceu essa antecipação de eleições, o governo saiu vitorioso da dissolução do parlamento. O Opinião Litoral chega ao final, nesta sexta-feira, agradecendo as participações do economista André Roncalha,
do advogado Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. E agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição e mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.